Boa noite! Começando uma aula live nessa sexta-feira, 8 horas, em que a gente vai conversar sobre autoconfiança e segurança para se comunicar, trazendo de novo o Christian, que é especialista em oratória. Ele é demais, vai passar várias dicas legais. A gente já fez uma live com ele, foi um sucesso, então estou super empolgada. Oi para a Merigui que está entrando. Conforme vocês forem entrando também, vão mandando esse aviãozinho que tá aqui para algum amigo, chamando ele para participar desse nosso happy hour de sexta-feira. Espero que vocês estejam bem, da onde vocês estiverem falando. Oi pro Ronaldo, oi pra Dea. Esperando o Instagram avisar todo mundo. Deixa eu fixar aqui o tema desta live, que a gente vai falar sobre autoconfiança. Eu recebo muita mensagem, pedido de ajuda aqui, de socorro, sobre como a gente pode ter mais confiança e segurança para falar. Tem muita gente que tem dificuldade até para expor as ideias para alguém da família, para amigos. Então não sei se esse é o seu caso, mas tenho certeza que você vai sair com bons insights da live de hoje. Oi, Dea, boa noite. Oi, Elaine. Kelita também tá entrando, querida. Demorou para ter esse repeteco com o Christian, né? A gente fez essa live há umas 2 semanas atrás. E aí foi muito legal. A gente falou mais, focou na vergonha, nessa emoção que é difícil de lidar, né? Como é que a gente pode superar a vergonha, que é muito medo do julgamento dos outros. E hoje a gente quer voltar mais para essa solução, para essa autoconfiança que tá dentro da gente. Como é que a gente pode fazer isso despertar, né? A gente se empoderar da nossa palavra e, inclusive, aceitar os erros que a gente comete. Ixi, eu já fiz tanto erro aqui nas lives. Quem tá comigo há quase 1 ano de escola já viu, já derrubei aqui o celular. Ixi, já tive que lidar com hater, já falei. Então, oi, Elaine. Marcelo também entrando. E o convidado chegou. Eu já sempre te apresentei, mas quero aceitar aqui sua solicitação para você fazer as devidas apresentações, porque afinal ele é o mestre da fala, né? Então vamos fazer esse happy hour. E, gente, conforme a gente vai entrando aqui, todo mundo vai sendo notificado. Oi pro Júlio também. A ideia maravilhosa, enviei para 700 pessoas. Chama aí, manda um aviãozinho, porque é uma aula live de conteúdo aqui para vocês. E tô muito feliz, empolgada e honrada que o Christian aceitou este convite numa sexta-feira. Olha ele Olá, aí. tudo Olá, bem? mais pra trás. Tudo bem, hoje já coloquei a câmera em pé para você não me pegar desprevenida. Que bom, Paula, parabéns. Como é que é começar a live em pé? Fala pra gente. Agora só estou fazendo lives em pé. Eu amei essa energia. Mesmo com 2 pessoas, né? Que às vezes tinha a questão do distanciamento da câmera, mas eu amei. Eu vi Uhum, muito mais fluida. sim. E você sabia, a Dea me ensinou que a gente tem um recurso que a gente dá zoom quando a gente aproxima os Ah, é dedos assim. verdade. Ela só me disse uma vez que quando a gente faz, dá um pequeno ruído, que eu e o Diego ficava brincando assim. Ela falou, não, isso aí dá um ruído que incomoda um pouco de ficar fazendo toda hora assim, dessa maneira. Ah, é? Que não é a que a gente Legal. usa normalmente, né? Mas às vezes, por estar em pé, você necessita de um outro enquadramento, tem esse recurso. Obrigado, Vitor. São seus olhos. E muito feliz de estar aqui hoje nesse segundo encontro. Quem perdeu esse nosso primeiro encontro está disponível. Foi no meu perfil a outra, né, Paula? Foi no meu, na Escola Mídia Amor mesmo, tá No lá, seu, né? salvo. Há umas duas Tá. semanas atrás que a gente focou mais sobre vergonha, eu fiz essa introdução, né? Que a gente focou muito Uhum. nessa preocupação, no medo que os outros têm do julgamento, e hoje a gente vai continuar nosso papo, que teve muita coisa para abertura, e focar Sim. um pouquinho mais na autoconfiança. Tá. Inclusive, eu quero já começar te parabenizando, porque eu vi a sua TED, e assim, que TED incrível! Eu assisto várias, eu amo consumir esse conteúdo, eu gosto Aham. mais de vídeo do que podcast. Sei. E eu amei o jeito que você contou, realmente muito claro. Gente, vale a pena. O nome da TED, me corrija se eu estou errado, mas é Somos Maiores que os Nossos Erros, é isso? Isso. Exato. Somos maiores que os nossos erros. Procurem lá, gente, tá muito legal mesmo. E me conta uma coisa, assim, eu tenho alguns amigos que gravaram TED, depois que eles reassistem, eles detestam ver, assim, eles ficam focados um monte de coisa nos Nossa. erros. Tipo, ai, nem é erro, ninguém percebeu, mas tipo, poderia ter incluído isso, poderia ter falado isso. Você tem essa sensação ou não? Não, Paula. Não.
Eu gosto muito de me olhar como alguém que está aprendendo, sabe? Eu acho muito feio a gente olhar para alguém que está aprendendo e botar defeito. Então, diga para esses seus amigos, para eles entenderem, né, que eles estão aprendendo. E aí, quando eu olho, se eu olhar para essa live e perceber que eu fiz algo diferente, eu busco focar mais em agradecer que hoje eu sei fazer de outro jeito do que ficar me culpando, né? Que é muito tema da palestra que eu dei, o modo como a gente julga o nosso erro, é o modo como a gente julga o erro da outra pessoa, que volta no modo como a gente julga o nosso erro. Então, e é uma coisa assim, né, Paula? Quem disse que hoje eu sou mais inteligente que ontem? Então, eu digo muito isso porque mais no referencial contrário, mas se aplica nessa questão, porque, por exemplo, o Vitor, ele vai apresentar uma palestra daqui 2 semanas. Vamos supor que ele faz todo o roteiro dessa palestra, mas no dia ele troca a ordem de algumas coisas, ele disse um exemplo que ele não planejou, ele se conectou com alguém que ele nem sabia que ele ia estar lá. E quem disse que o Vitor de hoje é mais maduro, mais inteligente que o Vitor de 2 semanas seguintes? Então eu digo isso para a gente desapegar um pouco do roteiro Tá. e não é desapegar da preparação, mas desapegar da sequência lógica que a gente estipula, que seria mais ou menos a ideia, Paula, de você me perguntar alguma coisa e eu estar tão noiado com o meu roteiro que eu nem estou presente para te ouvir. Eu não respondo as perguntas que você está usando, não utilizo as palavras que você me utilizou. Por exemplo, você me pergunta de confiança, eu volto no tema da vergonha. Ou então você me pergunta de vergonha, mas na minha cabeça, não, mas vergonha não é o tema dessa live. A gente está aqui para falar de confiança. Mas quando eu abstraio essa questão, eu consigo ver, nossa, tantas possibilidades de encontro entre vergonha e confiança que a gente fica mais presente para o diálogo. E como que a palestra chegou até você, Paula? Foi Você esses dias? comentou comigo na outra aula live, e eu também acompanho o seu Insta, eu vi que você também compartilhou lá nos stories na última semana. E foi muito curioso você falar isso da presença, porque sabe que uma vez eu fiz entrevista com 2 influenciadores digitais lá no Google, perguntando como era a relação deles com as redes sociais e ansiedade. E o curioso dessa entrevista é que eu tive que repetir a pergunta várias vezes para um deles. Ele não conseguia ficar presente. Ele não Nossa. conseguia. E Aham. aí era até engraçado, assim, porque a gente estava falando sobre ansiedade e ele começava a dar uma enrolada e ele olhava para mim. Você pode repetir a pergunta? Eu não prestei atenção. E isso aconteceu algumas vezes. E assim, ele nem tinha roteiro, era uma coisa natural, mas a cabeça dele estava tão avoada já, tendo que lidar com isso e com a ansiedade de estar ali fora do mundo online, mas falando sobre o Aham. mundo online, que a pressão para ele estava sendo grande, assim. Então, isso que você falou, muita gente sente. Eu trouxe hoje à tarde, eu abri uma caixinha de perguntas para que as pessoas pudessem expor quais as situações que elas mais se sentem inseguras. E muita gente que ainda está na faculdade falou disso, da faculdade, ou de apresentações no trabalho, mas teve gente que falou, inclusive, em família, em expor opinião, sabe? Falar, por Uhum. exemplo, agora, gente, eu acho que vocês têm que se cuidar mais, têm que ficar em casa, vocês não estão respeitando. Tem gente que tem medo de tentar se impor e ou criar um conflito ou criar aquele rótulo para ela. Ah, eu não quero ser a pessoa chata da família. Então, eu Uhum. quis trazer muito esse exemplo porque vai de encontro com o que você falou, né? Nós não somos nem o nosso erro, nem a nossa opinião. A gente é muito maior que isso. E quando a gente tem essa clareza, fica mais, o nosso diálogo e a nossa comunicação fica mais leve, né? Bacana, Paula. E boa noite, pai. Dé já está trazendo uma galera para nós aqui. Que bacana, Dé. Maravilhosa. E que vamos então linkar isso que você disse com a confiança, né? A gente não precisa roteirizar uma conversa com a família, mas se a gente se preparar para essa conversa, é melhor. E como a gente pode se preparar para uma conversa, né? Talvez entendendo os múltiplos caminhos que ela pode tomar e pesquisar um pouco sobre as possibilidades ou refletir sobre as possibilidades. Mas o que eu vejo é que quando a gente fala de família, a gente fala de um certo desequilíbrio interno, né? Às vezes uma pessoa fala um pouco mais alto com você e você retribui para não deixar aquilo barato, às vezes com essa intenção,
às vezes de uma maneira até inocente, ingênua, mas quando a gente faz isso, a gente sai do nosso ritmo de fala e a gente sai do nosso ritmo de raciocínio. E aí fica mais difícil de sustentar uma construção do que se eu conseguir respirar, entender que o grito que você me deu agora diz mais sobre você do que sobre mim, não me colocando superior, mas entendendo que eu vou ter os meus momentos de gritar também. E aí eu respiro e consigo não me afetar por aquele assunto. E aí se a gente levar isso para o contexto da entrevista, né? Eu conversei uma vez com uma entrevistadora que ela falou que é extremamente difícil entrevistar uma pessoa porque ela não entende a pergunta. E aí eu te pergunto assim, Paulo, e aí, me conta, eu quero te contratar. Me conta qual a sua maior conquista na Escola Mídia Amor. Ah, eu sou a fundadora. Ah, tá, e o que você fez? Eu fundei a escola. Legal, Paula, mas me conta alguma coisa prática que você fez. Entrei com a papelada de início, fiz toda aquela estratégia inicial, eu realmente criei a escola. Ah, bacana, Paula. Mas me conta algum resultado que você teve. Ah, o resultado é que hoje a gente tem escola criada, a gente tem escola estruturada. Parece até grotesco assim agora, mas é muito assim quando a gente está conversando e a gente não consegue silenciar a nossa mente e entender. Ah, ele quer saber o que eu fiz pela escola e não na escola, né? Ah, Christian, eu atuei com empresários, atuei com universitários, atuei com empreendedores digitais, ajudando eles a ter uma comunicação mais amorosa. E isso refletiu na aprovação, refletiu numa maior número de vendas para aquelas pessoas. Teve uma pessoa, por exemplo, que ela conseguiu conquistar. Olha a diferença de a gente ficar batendo o pé ali e como que isso tem de ego, né? Porque às vezes a gente acha que a resposta está no eu. Mas quando você fala disso, você está falando muito do nós, né? O que vocês construíram enquanto escola. E é interessante, porque às vezes a gente tem a noção de autoconfiança, eu me confiando, mas pelo que a gente está desenvolvendo aqui, parece que é um meio termo, né, Paula? Entre o eu e o nós. O que você acha sobre isso? Essa pergunta é bem profunda. O que eu vejo muito nas pessoas, eu gosto do conceito do efeito sombra. Que o que a gente vê no outro, inclusive o que incomoda, diz muito a respeito da gente. Então, quando eu vejo as pessoas falando, eu tenho muito problema de autoconfiança, porque eu não consigo tirar do pensamento o que o outro está pensando de mim nesse momento. Então, eu não consigo fazer o que você faz, porque eu ficaria aqui, ai meu Deus, será que eles vão achar e se eu falar uma besteira e tal? Então, eu vejo muito porque essa anteninha do julgamento do outro talvez também esteja muito ligado. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa autocrítica de o quanto que, enquanto eles estão falando, eu tô reparando, nossa, mas o cabelo dele não tá legal, nossa, mas o dela tá meio despenteado. O quanto que eu faço isso com os outros, eu vejo isso muito como reflexo, porque quando a gente sabe que o outro tá ali fazendo o melhor que ele pode, a gente tem essa compaixão pelo outro, é porque provavelmente internamente a gente também tem esse diálogo de compassividade com a gente, sabendo, eu também faço isso, eu erro e tá tudo bem, eu tô tentando fazer o meu melhor. Você concorda com essa ideia ou não? Concordo, eu acho que a gente está caminhando assim, construindo uma coisa bem, bem nossa dessa live aqui. E aí, eu estava brincando hoje, a gente fez uma live, eu e o Diego, que eu falei assim, a única regra é que a bola não pode cair. Porque às vezes a gente entra numa live para dar uma cortada na testa da outra pessoa com a bola para marcar o ponto. Ou então para jogar lá naquele canto que você sabe que o outro não vai alcançar. Para a G, que entrou agora, fala, nossa, a Paula é genial, ela deixou o Cris de calça curta, ela deixou o Cris sem graça, sinuca de bico. Mas aqui a intenção é a gente perdurar esse diálogo, mas as bolas estão muito certinhas, eu acho. Eu joguei, você devolveu. E olha que interessante, né, Paula? Você está dizendo que às vezes a gente está preocupado com o que o outro vai achar do nosso cabelo. Provavelmente é porque a gente está carregando uma preocupação em relação ao cabelo da outra pessoa também. Porque se eu estiver completamente desapegado do seu cabelo, eu vou aceitar o meu cabelo também. E aí o que isso quer dizer? Esse movimento de desapego, porque você consegue notar, né? Principalmente se a gente está pessoalmente, se eu estou te olhando do pé à cabeça, tem gente que faz muito isso, né, Paula? Eu imagino que no universo feminino seja incomparavelmente maior, que chega te analisando. E de que forma é ruim você analisar uma outra pessoa dessa maneira insensível?
você vai colocar a outra pessoa menos segura. E uma pessoa menos segura vai trazendo essa insegurança para aquele contexto ali, que me parece que fica um se defendendo do outro, né? Um se armando contra o outro. Então, tá me parecendo muito estratégico a gente ser acolhedor com o outro, porque quanto mais à vontade eu te fizer se sentir, eu acho que mais à vontade vai estar o ambiente em que eu estou inserido. Ou seja, se eu te receber com um sorriso e despertar em você um sorriso, eu vou ver um sorriso. E esse seu sorriso vai me trazer um sorriso, que poderia ser uma cara mais fechada. Uhum. E isso se torna um hábito, sabe? É muito comum alguém vir falar comigo numa postura ou agressiva ou insegura e eu receber essa pessoa de uma maneira tão disruptiva e tão fora da resposta tradicional para aquele contexto que ela fica assim, uai, eu vim de capa de chuva, mas não está chovendo, então eu posso tirar essa capa de chuva. Às vezes é esse sorriso, às vezes é um elogio genuíno. Nossa, Paulo, hoje eu vi que você está em pé, que bacana. Então não precisa inventar. Nossa, seu sapato é lindo, eu nem tô vendo o seu sapato, nem sei se você está descalço, de Uhum. pantufa, de que jeito que você está. Então a gente Pijama faz parte, é consegue. tipo o William Bonner fazendo live, né? Faz parte da E é legal isso para autoconfiança, a gente consegue, porque o que, que acontece, né? A gente, como ser humano, é ensinado para encontrar a falha. Então, se eu quiser achar um defeito em você aqui agora, eu consigo, e se você quiser achar um e vários defeitos em mim aqui agora, no meu discurso, nas minhas ideias, você consegue. Só que quando a gente sai desse movimento e passa para buscar o elogio genuíno, tem naquele poema, a última frase é assim: por isto carregue o amor. Caso o amor ele não exista, seja Uhum. o inventor. Recupere por onde for, porque recuperar é o lema das APACs, pegar a pessoa presa e recuperar ela, né? Mas então, caso o elogio ele não exista, seja o inventor. Tá, deixa eu ver o que, que eu admiro de forma genuína na Paula. Nossa, Paula, achei tão legal que você está com um semblante leve enquanto eu falo, porque às vezes quando eu ficava prestando atenção em alguém, eu ficava tão tenso. Eu te fazer esse elogio genuíno já vai te mostrando que eu não vou jogar a bola em você, sabe? E isso tem que ser genuíno, senão o nosso tom de voz, o nosso semblante denuncia a gente. Porque você fala, Uhum. nossa, eu adorei o jeito que você está falando aí. Ou seja, o espelho pode ajudar a gente. Eu não gosto muito do espelho porque a gente não desliga o nosso sensor, a gente fica meio que se avaliando e tentando reproduzir uma coisa muito artificial. Mas é legal para a gente conhecer o nosso semblante. Mas o próprio vídeo, Paula, depois eu posso assistir a live e tentar perceber, será que eu estava sendo acolhedor enquanto ela falava? Será que aquele momento que eu estava assim, discordando, era dela, era de alguma coisa que eu estava pensando por dentro? Deixa eu tentar lembrar. Por quê? Quando a gente começa a deixar o ambiente leve para outra pessoa, nós estamos nesse ambiente, logo ele fica mais leve para nós. E esse exercício, Paula, do carinho genuíno, ele é legal porque eu estou me vendo aqui também, né? E se eu aprendo a achar alguma coisa que salva em você, ao invés de ficar caçando um defeito em você, a hora que eu olhar para mim, eu vou pensar, ó, hoje eu deixei a barba do jeito que eu gosto, bacana. Eu não vou nem falar isso, mas eu começo a me olhar ao invés de falar, odeio quando meu cabelo cai na minha testa. Aí a gente já começa a bufar, aí já começa a bufar, a outra pessoa Uhum. percebe e fala, uai, o Christian tá desagradado com alguma coisa, deve ser de mim, porque a gente tem essa É. coisa, né, dessa insegurança. Então, eu acho legal a gente falar disso, que não são dicas que você vai encontrar na internet, né, Paulo? Essa construção que a gente está fazendo agora. Se a pessoa botar assim, 5 dicas de É. autoconfiança no Google, vai estar lá para mostrar a palma das mãos, porque isso transmite confiança. Tá, transmite confiança, mas eu não vejo como que isso traz autoconfiança. Até que nesse ponto, e aí é engraçado, Paulo, a gente como professor, estudar as dicas que existem e trazer o nosso temperinho para elas. Uhum. Desconstruir aquilo que a gente assistiu e construir depois uma versão nossa. E de que forma mostrar as mãos pode deixar mais confiante? Porque a gente está gesticulando. Eu imagino que ninguém vai ficar falando assim também, né? Vai ser uma coisa que a pessoa vai estar concentrada, talvez seja uma âncora para ela não colocar a mão dela no bolso. Colocar a mão no bolso é uma linguagem corporal Uhum. de fechamento, né? De Como cruzar os ah, braços, algo, cruzar né? os braços, colocar Uhum. as mãos para trás. Eu não vejo uma boa situação que a gente está muito empolgado, que a gente mete a mão no bolso e fala, yes, a gente tira, vibra. Então, se a gente começar, tem um TED que se chama Sua Linguagem Corporal Molda Quem Você É. Você já viu esse TED?
Não. Tá, eu vou te mandar. Não vou mandar aqui Com a não para linguagem vocês. corporal, coloca Molda aí, quem porque você acho que é. vale Mas muito a pena. eu não vou anotar não para as pessoas entrarem no seu story depois, que depois eu Tá, te mando, aí você posta lá. perfeito, perfeito. Mas essa palestra, ela diz que pelo nosso corpo a gente consegue moldar o nosso estado emocional. Então, às vezes a gente está triste, mas a gente põe uma postura como se a gente estivesse feliz. Não é que vai mudar tudo e o sol, as nuvens vão sair e vai abrir um sol lindo e o céu azul na hora. Mas a gente começa a contra-argumentar com o nosso corpo Incorporar. de que está Uhum. tudo ruim. E a tese da professora, eu gosto de falar porque ela é muito contra-intuitiva. Quando eu escutei, eu discordei na hora, mas depois que eu vi o TED, Hum. eu não vi como discordar. Ela fala que você tem que fingir até se tornar, Paula. E aí eu vou deixar isso no ar, como assim fingir? É inglês ou não? Porque tem uma Eu frase bem acredito, famosa em inglês, né? fake it until you make it. Fake until you make it. Eu Finge não até sei não se é ser dela, você. sabe, Paula? Ou se ela usou, agora eu tô na dúvida, mas é essa a ideia. Bem, é bem incrível. Deixa eu dar um oi para todo mundo que está entrando, a Helena, o Lucas, meu mano do coração, e o outro Lucas também falou aqui, quem está assistindo também sente a leveza o ataque. E fazendo até um paralelo com o que você está trazendo aqui, eu particularmente detesto assistir disputa política, sabe, Uhum, debate. Para uhum. mim, aquilo vai mexendo com a minha emoção, vai me dando um nervoso. E não só disputa, mas até lives que eu entro e que sinto isso que você falou, dessa guerrinha entre as duas pessoas, de querer mostrar quem sabe mais, ou um ficar interrompendo o outro, já vai mexendo comigo, me dá um nervoso. É muito impressionante como a gente não só transborda, né, para quem, com quem a gente está conversando, mas também para quem está assistindo. Então, quando a gente faz essa conexão da nossa intenção, voltando muito para algo que a gente trouxe na outra live sobre vergonha, né? Eu sempre, antes de começar qualquer coisa, especialmente quando eu tô nervosa, eu me conecto à minha intenção. Qual é a minha intenção aqui? Porque se eu me lembro que a minha intenção é levar uma mensagem, é trazer alguma coisa de bom, qualquer que seja, muito mais do que mostrar quem é a Paula ou o que eu aprendi, aí a qualidade na minha mensagem é outra. Agora, se eu não Uhum. faço esse preparo e se eu pego alguém que faz essa análise que você falou, porque a gente nem sempre vai encontrar uma outra pessoa generosa que, né, que vai fazer isso que você faz, de tentar enxergar o elogio. Então, para a gente ser essa pessoa generosa, a gente tem que estar com o nosso copinho cheio, a gente tem que estar com as nossas emoções em equilíbrio para encontrar o outro, e mesmo que o outro tente nos sugar, a gente respira fundo e fala, aqui está o meu centro não está ali. Então, quando a Uhum. gente faz esse balanço e lembra da nossa intenção, ainda que o outro me olhe de cima a baixo ou faça um comentário ácido, eu me conecto com o que eu quero entregar. E de repente eu posso até mudar o comportamento dele, porque isso que você falou é muito verdade. A gente tem essa capacidade de criar um campo na conversa, algo que não foi planejado, não foi intencional, mas essa troca de energia, ela acontece, ela é tão poderosa que ela muda, e aí que eu acho que é o ponto-chave da comunicação e que eu realmente espero nas minhas conversas. É quando você sai de uma conversa assim, cheia de energia. É quando ela foi muito além do que você esperava. Quando Uhum. vocês conseguiram construir naquela troca de ideias algo que inicialmente vocês não tinham em mente. Então vocês saem outras pessoas, vocês saem transformados. Bacana. Entrou uma prima minha aqui que parece muito com você, de aparência. Letícia, seja bem-vinda. Foi aniversário dela, eu esqueci de mandar mensagem. Feliz aniversário, Parabéns, Letícia. então. Parabéns. E hoje é aniversário do meu pai também, José Augusto aí. Olha, Parabéns, quantos pai. aniversariantes. E aí, Paula, quando eu comecei a palestrar, eu usava um slide que era a casa da Sandy no Bob Esponja. Você lembra da Sandy, aquela esquilo com Lembro? roupa de Uhum. astronauta? Sim. Ela vivia dentro de uma bolha que, quando as pessoas entravam lá, elas conseguiam tirar. Quer dizer, né? O resto colocava o negócio e acho que ela tirava. Mas a ideia é que o diálogo ele forma essa bolha que a gente consegue entrar dentro dela. E eu costumo sempre citar o exemplo do restaurante. A gente senta, a gente conversa e depois que a conversa esfria, a gente fala, nossa, a conversa está muito alta, esse pessoal aqui perdeu a noção, né?
Essa música ao vivo está muito perto da gente, sentamos muito perto do banheiro. Parece que a gente entra nessa cúpula e fica ali tão conectado que essas coisas acontecem. E eu queria ressaltar uma atitude que a Dea sempre tem, que ela é muito inteligente do ponto de vista estratégico. E eu não estou dizendo que ela faz isso de uma maneira estratégica, mas a estratégia é usar os nossos recursos da maneira mais inteligente que a gente pode. E a Dea é uma aluna que sempre fica pontuando coisas que ela gostou, sempre exalta alguma coisa positiva que ela está vendo. Nossa, o batom da Paula hoje está muito legal. Esse fundo cinza aí ficou muito legal. E não sei o quê. Esse assunto que você falou, eu gostei muito. Eu apliquei dessa forma. Por que é inteligente ela fazer isso? Porque é muito melhor a gente falar enquanto tem alguém nos escutando. E a qualidade da escuta, ela ajuda a contribuir para a qualidade da fala. Então, se vocês assistem a live da Paula, gente, vocês gostam da Paula, contribuam para o debate, para ela enriquecer o debate, para ela conhecer as perguntas de vocês, conhecer as dúvidas, que é uma coisa que a Dea faz muito bem. E nada contra quando a gente assiste uma live vendo filme, ou cozinhando, ou comendo, mas eu tenho a impressão que a Dea, ela põe o celular dela numa mesa e anota, praticamente. Que eu acho que é um cunho de estudo, e eu vejo a Dea como uma pesquisadora do diálogo, uma pesquisadora da comunicação, de muitas outras coisas que ela pesquisa, só que é uma maneira muito legal de uma atitude prática que ela pode ter para fazer com que, já que ela vai passar uma hora com a Paula, que essa hora seja a melhor possível para mim. Como eu posso fazer isso? Contribuindo com a aula, trazendo elogios sinceros. E por que isso é bom para a Dea? Quando ela for fazer a live dela, todos esses elogios que ela encontrou em você, ela vai encontrar nela, por conta da teoria da sombra que você trouxe, que eu não conhecia com esse nome. Tem e um ela TED vai... também, Efeito Sombra, que chama. Tem um Tem um TED documentário. documentário. É uma autora Aham. que faz essa linha de pesquisa. Ah, tá. Muito bacana. Depois eu te mando também. É bem interessante, assim. Ela tem uma tendência um pouco dramática, Aham, no olhando para as documentário coisas tem. bem ruins que a gente enxerga, mas eu também enxergo muito o lado positivo. Quando alguém me faz um elogio, eu sempre gosto de ressaltar que aquilo é porque a pessoa também tem nela ou ela quer ter. É uma qualidade que, de uma Isso. certa forma, conversa com os valores dela. Porque se alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu não vou fazer um elogio. Não tá Uhum. coerente com aquilo que eu valorizo. Então, a gente tem que começar a fazer essa análise crítica para o nosso olhar e para as coisas que ficam na nossa cabeça, para os nossos julgamentos. Você sabe que eu estou fazendo um curso de compaixão e o professor é um dos maiores especialistas aqui do Brasil e agora a gente está no módulo de autocompaixão e ele gravou uma meditação. E aí ele comentou no curso, eu nem sei se a gravação tá boa porque eu nunca ouvi. E um dos alunos brincou com ele. Falou, mas autocompaixão? Como é que você nunca se ouviu? Há anos você faz esse curso. Ele, quem sabe um dia eu tenho coragem. Agora eu não tenho, eu não consigo me escutar. Uau! E Que assim, massa! ele fez um curso Stanford, passou um ano com os maiores monges. E você vê esse processo, e eu achei de uma vulnerabilidade, ele abrir também, achei de uma coragem. O que eu enxerguei ali nele, falei, nossa, eu no papel de professora, ter essa vulnerabilidade de falar, eu nunca me escutei, eu não consigo me ver. Não é o caso de quem trabalha muito com redes sociais, porque a gente editando os vídeos, a gente tem que aprender a se gostar. E no começo é muito estranho quando você ouve sua voz, quando você vê seus trejeitos. Porque uma coisa é você se olhar no espelho naquele ângulo ótimo. Outra coisa é você editar um vídeo que você vira e você fala, gente, eu tenho essa cara quando eu faço isso. Não! Então, isso vai aumentando a insegurança. Não é todo dia. O que você falou do processo não ser linear, uma coisa que eu achei riquíssima. Essa semana eu tenho feito muito essa reflexão. Como a gente espera sempre evoluir, e aí quando a gente se pega num dia, numa semana ou numa fase que a gente não tá ao nosso melhor, e aí a gente não gosta do resultado, eu tenho a sensação assim de falar, mas eu já era para ter passado desse ponto, por que eu tô voltando a enfrentar essas mesmas coisas? É muito curioso isso. Então, isso eu acho que traz a gente muito para o estado de presença, porque a gente também fica buscando aquela utopia de quem a gente vai ser, e quando eu chegar lá eu vou ser perfeita. Faz a gente se frustrar toda hora com o nosso resultado de agora. Tô pensando naqueles jogos de tabuleiro que tinha avance 2 casas e depois volte 4 casas.
Parece que a gente volta quatro casas toda hora porque a gente fica se culpando, se diminuindo, confiando pouco na gente. Isso que você falou do processo, né? Esse professor, ele vai encontrar essa confiança que ele busca na familiarização. É muito difícil a gente confiar numa coisa muito nova. Se chegar alguém aqui agora e falar, gente, eu vou ajudar vocês, ajudar como, quem você é, de que forma, não me conectei com você ainda. A gente precisa desse processo dele chegar, dele conquistar o espaço dele. E quanto mais a gente se familiarizar com ele, mais a gente tende a confiar, se ele continuar dando esses motivos de integridade, de abertura. Mas eu percebo que às vezes a gente não tem essa autoconfiança porque a gente não dá o devido tempo da familiarização. E aí a gente está há um mês gravando vídeo e ainda não se enxerga na câmera, no aspecto assim, a gente não se contempla, não se aceita. Eu não sei, sabe, Paula? Hoje eu me aceito de uma maneira muito legal. Aqui eu não estou olhando para mim em nada, porque quando eu olho para mim, é sobre mim. E essa live não é sobre mim, é sobre nós, é sobre quem está aí, sobre o meu aprendizado, mas ela não é sobre a minha estética. Se você fosse uma designer de estética, sei lá, uma esteticista, aí poderia ser, se me desse dicas e tal, mas a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente está para falar sobre oratória. Então me preparo, adquiri uma forma que me agrada, sim, mas eu venho para cá para me comunicar. E eu acho que o TED ele já veio num momento que eu já estou acostumado a assistir minhas coisas, a ouvir a minha voz, a aprender com as minhas aulas, recapitular os conteúdos. Então, talvez esses seus colegas que gravaram e ainda não... que ficam ainda caçando defeito, é porque estão vendo a primeira vez, a segunda vez, ou até que seja a 50ª vez, mas e não tem mais nada de câmera por fora. Porque eu tenho muito de câmera por fora e é muito claro eu perceber o quanto que hoje a minha imagem ela é um detalhe, sabe? E no começo era muito sobre a minha imagem. Se eu não estivesse me sentindo bonito no dia, eu não gravaria. E aí, mesmo me sentindo bonito, eu queria controlar para que eu permanecesse bonito. Não sei se eu cheguei a falar com você sobre isso na outra live, mas a gente vai no espelho e a gente põe o jeito que a gente é bonito. Nossa, eu tô tão lindo assim. Aí eu venho para fazer live e eu quero ficar mantendo essa cara aqui, essa cara de selfie, essa cara de espelho, a live toda. É mais ou menos aquelas pessoas que vão gravar stories e tem um ângulo só para gravar stories, sabe? Oi, gente, eu sou a Paula da Escola Mídia Amor e tô aqui. Aí ela vai para um outro lugar, parece até que ela só anda assim, com o ouvido colado no ombro, e aí eu sou a Paula, eu tô aqui, mas agora, gente, por quê? Essa pessoa ainda não se familiarizou que o rosto dela tem vários lados, que o rosto dela não é uma chapa planada assim, é um hemisfério e tem vários lados, tem falha na barba aqui, a sobrancelha não é simétrica, às vezes tem uma espinha aqui que não tem aqui, e várias coisas. É um processo de familiarização que você começa a se acostumar, se aceitar. Vai ter dia que você vai se gostar mais, vai ter dia que você vai se gostar menos. Mas esse processo de começar a me ver, olha que legal, né? Eu deixo de ficar estranho, porque eu deixo de ser um estranho. Porque talvez você ainda é uma estranha para você. Porque a gente não está acostumado em se ver em terceira pessoa. Não dessa perspectiva mais global. A gente vê chapado, 2D. Aí quando você se vê 3D, você fala, opa, não gostei daqui, não, aqui, isso não. Aí você grava esses vídeos só de um lado. Por que isso é ruim? Porque tem coisas que a gente vai falar nessa posição. E tem coisas que o nosso corpo vai pedir essa posição. Tem coisas que realmente eu vou fazer essa cara aqui para falar. Mas muitas coisas não vão ser essa cara. E, gente, eu tô muito triste de ver a situação de vocês aqui. E é muito engraçado. Nossa, eu tô morrendo de rir. O José Augusto falou que a minha beleza vem do meu pai. Isso é formidável, José Augusto. E eu acho você muito lindo. Aí eu tô mantendo essa cara porque ela é linda. Ai, meu Deus, a outra eu não consigo nem subir, então ela é feia. E não sei o quê. E aí a pessoa fica vendo, Paula. E, ai, meu Deus, eu falo demais com a cara. Minha cara mexe muito. O meu nariz mexe enquanto eu falo. A minha boca sobe só de um lado. E eu não digo isso dizendo que é mimimi, sabe? Para de ser mimimi, isso é bobeira. Mas eu digo assim, entenda a sua régua, entenda que ela é diferente do outro e que a sua escada vai ser diferente da do outro. Tenta conhecer os degraus que o outro subiu e vá buscar pelos seus, porque isso não é certo, gente. Como eu falei, enquanto a sua live for sobre o seu nariz que sobe, não vai ser sobre o seu conteúdo. Enquanto a sua live for pelo cenário que não está com mato ainda,
não está sendo sobre o seu conteúdo. Quero buscar um cenário, quero ter um drone que fica ventilando meu cabelo igual a Cláudia Leite enquanto eu dou live. Eu quero, mas para agora não tem como. Então eu vou ficar focado, igual a Beyoncé e tal, o Lucas Luco no clipe dele, Luan Santana, não tem como. Então eu estou focado aqui agora na mensagem. E isso, Paula, é muito triste porque as pessoas buscam confiança no comprar. Não estou confiando em mim, mas o dia que eu tiver a câmera que a Paula tem, aí eu vou me confiar. O dia que eu pintar o meu armário da cor do armário da Paula, me passa o nome da tinta, Paula. Não, essa aqui é uma madeira importada. Ah, quanto que foi? Foi 60 mil reais. Nossa, vou juntar esse dinheiro porque aí é importante para mim. Aí fica comprando. Quando compra, vê que não era sobre aquilo. Vê que agora só piorou, porque além de adaptar com a câmera, você tem que adaptar com o armário, adaptar com o microfone, que requer uma mesa de áudio, e adaptar com uma câmera que grava em 8K, e aí o peso que era 200 megas o seu vídeo vai ficar 400 gigabytes, não sei o quê, estou ampliando tudo aqui, mas é realmente para mostrar que a resposta não está nisso, gente. A coisa cresce de dificuldade, complexidade de uma maneira exponencial quando você começa a colocar novas variáveis antes de se adaptar com a primeira. Qual é a primeira? Falar com a câmera, desenvolver a ideia. E é legal que você falou de influenciadores digitais que, com a câmera, eu imagino que eles têm uma autenticidade, uma desenvoltura muito melhor que a minha em termos de conseguir fazer graça do jeito que eles querem, de serem muito mais é impressionante. parecidos. Por exemplo, eu estou buscando, eu estou nessa caminhada, mas eu ainda não sou igual ao Christian, que está na roda dos meus amigos, das minhas amigas. É a minha busca, que eu consiga ter um meio termo muito legal, com as devidas ressalvas. Mas eu percebo que agora que eu estou me soltando de conseguir fazer mais essas brincadeirinhas que eu gosto e tal. Eu também tenho essa mesma análise minha, também. É uma caminhada, eu fico muito curioso para ver daqui 5 anos como é que vai ser. Só que eu estava falando da brincadeira, da autenticidade, da câmera, do investimento. Perdi a linha de raciocínio. Dos influenciadores. Dos influenciadores, perfeito, Paula. O cara, a mulher, por exemplo, às vezes o cara é cantor e fala assim, nossa, pro palco eu sou muito tranquilo, mas para gravar com a câmera eu não consigo. Já. Ou a pessoa, para palestrar em palco, ela consegue, para a câmera não. Esse influenciador, para falar para, sei lá, 60 mil seguidores que ele tem, ele consegue, mas se for para 2 pessoas, ele não consegue. Real. Porque a pessoa, ela se esquece de toda a caminhada que ela teve de adaptação para se adaptar para aquele respectivo contexto. E cada caminhada, gente, é uma caminhada de adaptação. Então, eu estou aqui com a câmera palestrando e falando. Se eu quiser cantar, eu vou ter toda uma caminhada peculiar de canto para eu lidar com a minha voz de canto, com a minha performance de canto, a cara que eu estou fazendo de canto. Pode ser que eu estou criticando isso agora, né, apontando de uma maneira mais crítica isso, mas na hora que vocês me verem cantando, vocês vão ver que eu vou ficar com essa cara que eu falei que não era para ter. São caminhadas, né? E eu busco dizer isso muito com acolhimento, gente, porque não é ficar deletando seus vídeos porque o Christian e a Paula falaram que não sei o quê. Não, mas pelo contrário. Para os próximos, vai buscando descontrair isso, grava para a galeria, sem nenhuma perspectiva de postar, tenta fazer careta enquanto você está falando e dá uma bugada no seu cérebro assim para ele destravar, ver se dá. Vixe, mas eu fico feio fazendo careta. Eu acho que a gente não está no desfile de moda aqui, né, Paula? A gente gosta de se sentir bem, mas ninguém vai me seguir, ninguém vai comprar um curso meu porque me achou bonito. Ninguém vai investir na Paula porque achou ela bonita. Então, não é muito por aí, né? A expressão, né, que a gente faz dá mais autenticidade. Quando eu vou... Sabe quando você escolhe a capa ali, para quem mexe assim, com o Instagram, e tem que escolher a capa de uma expressão ali, que você faz no IGTV ou um Reels. Eu não consigo achar uma cara bonita. Eu falo, meu Deus, como eu consigo fazer careta na vida? E aí o que o Lucas falou aqui, ele trouxe. Por isso, muita gente que faz conteúdo na internet não vive sem botox e harmonização. Lucas, eu vou te confessar que fazendo os stories, eu falo, meu Deus, os 33 anos estão aparecendo. Eu tô aqui com os pés de galinha. Você fica o tempo inteiro exposta e você se vê muito mais do que na vida real. Na vida real, você vê ali no espelho aquela coisa parada, né? E aí você vai tendo essa visão que os outros também vão criando de você. E aí é uma escolha de como você desenvolve seu diálogo interno. Como eu falo comigo quando eu vejo os stories. Eu falo, nossa, que ridícula. Ninguém vai gostar de mim. Nossa, se eu me visse na rua, eu me destapeava. E assim,
tem amigas que falam isso quando vem. Eu não consigo ver meus vídeos, não estou nesse processo. E aí, quando você vai falando, cara, eu tô aqui tentando, talvez não tenha Tô ficado tão aprendendo. natural, é o que eu consigo entregar agora. Na próxima, eu não vou ficar também refazendo, até tentar ficar perfeito, porque aí uma hora deixa de ser o objetivo. E essa autocompaixão que a gente vai criando com a gente, mais do que com a gente, mas com a nossa jornada, é o que vai fazendo a entrega ser mais verdadeira. E o outro vai enxergando isso. Quando eu fiz um teste de fazer um IGTV sem pausa nenhuma, e por, sei lá, um IGTV de 5 minutos, pra mim foi um desafio muito grande. E teve uma hora que eu dei uma gaguejada, e assim, meu perfeccionismo falou, para tudo e começa do zero. Voltei e falei, não, vou retomar. Paula, vai, foca. Porque quando acontece isso, quando eu erro, eu perco a minha linha de raciocínio muito fácil. Fala que eu tenho um déficit de atenção absurdo. E aí eu tive que fazer um esforço, consegui voltar e retomei. E aí teve até gente que comentou. Falou, nossa, o fato de você ter feito isso de uma forma autêntica e até de você ter se perdoado ali no caminho, que deu pra perceber que eu fiquei meio bananada e voltei, fez com que a galera se conectasse com o que eu tava trazendo, que era o IGTV sobre insegurança. E eu comecei falando, eu vou fazer um compromisso aqui de enfrentar as minhas próprias inseguranças e não pausar. Vou sair da minha zona de conforto. E quando você vai fazendo isso, hoje eu vejo, tem 1 ano de escola. Eu vejo os vídeos de 1 ano atrás, é outra Paula. É outra Paula em nível de confiança na minha vida pessoal, isso também aumentou. Então, quando você vai se permitindo vivenciar isso e transbordar aquilo que você tem dentro de você, você vai criando também outras coisas. E eu vejo que eu sou também mais benevolente com as outras pessoas que eu assisto, sabe? Com quem eu me conecto. Esse processo, para você que está aí fazendo várias lives e está mais intenso do que eu até, deve ser um processo bastante de puro autoconhecimento, né? É uma das coisas que eu mais falo, gente, que a coisa que a câmera mais me trouxe na vida foi autoconhecimento. Eu percebo que o que acontece, né? Se você tem melhores amigos, melhores amigas, essas pessoas são gatilhos de uma personalidade sua que você gosta muito. E talvez por isso você goste daquela pessoa. Eu gosto demais da Paula, quando a gente vai para uma festa, a gente dança, a gente faz tais coisas, e aí eu canto, eu pego o microfone, eu canto. Mas não é a Paula que te faz fazer isso, é você que se permite fazer isso baseado na presença da Paula. E a câmera começa a fazer com que a gente encontre em nós mesmos a minha amiga Paula, e eu não precise mais depender dela. E não é que a Paula, a amizade foi boa enquanto durou, mas eu não preciso mais dessa amizade. Não é isso. Mas eu começo a perceber que eu consigo aproveitar um show sozinho. Eu consigo aproveitar um show com outro ciclo de amizade, com personalidades muito diferentes que não são em nada parecidas com a da Paula. Porque a câmera, a gente precisa encontrar a Paula aqui. Eu costumo citar que eu tenho um amigo que ele chama Álvaro, e o Álvaro é a minha Paula. Quando eu saio com o Álvaro, eu costumo curtir muito, costumo ficar muito feliz, a ponto de, às vezes, ele falar, não vou, Christian. Eu falo, poxa, nem sei se eu quero ir mais. A câmera não tem o Álvaro. Então, a gente começa a encontrar o Álvaro que cada um tem dentro da gente. É você perceber, poxa, por que eu gosto tanto da Paula? O que a Paula desperta em mim? O que ela me faz que eu me permita? Ela te torna mais descontraído, ela te torna mais engraçado, ou ela te torna mais confiante, ela te torna mais objetivo, pontual. Tenta ir buscando essas coisas pouco a pouco no vídeo, que não é de uma hora para outra, né, Paulo? A gente está falando de 1 ano e... Imagina. E olha qual que é o meu desafio atual, Paula. Eu quero que ano que vem eu tenha vergonha de ter tido vergonha das coisas que eu tenho vergonha hoje. Ficou muito confuso ou não? Não! Eu quero que eu olhe e fale assim, isso, gente, esse processo de eu tinha vergonha de gravar reels, eu tinha vergonha de cantar, eu tinha vergonha de fazer dancinha para ensinar, sendo que tem muita gente que aprende dessa forma, sendo que quando eu danço, eu libero a minha comunicação corporal e venho para cá com outra presença. E é uma busca que eu tô tendo, sabe? Eu falei assim, eu vou gravar reels e eu vou construir a minha autoconfiança lá. Porque a gente quer a autoconfiança pronta, né? A gente quer pegar, vestir a autoconfiança e entrar. Só que a lapidação da autoconfiança está no processo. E aí eu percebi que eu estava gravando Reels, mas eu estava gravando stories de 30 segundos. Oi, gente, o Reels de hoje é... Tananã, e o Reels não é para isso. Cabe, pode ser, mas eu percebi que eu estava me enganando, sabe? Não foi essa a proposta que eu me fiz. Eu tenho, na minha perspectiva,
na minha percepção, e foi uma meta minha, não foi ninguém que me falou. Ainda que seja alguém que te falou, gente, se você não comprar essa meta e não engolir essa meta, você não vai alcançar. Senão, você ainda vai alcançar e vai falar, vou esfregar na cara do Christian. Ele falou para eu fazer um rio de dancinha, vou esfregar na cara dele. Ah, consegui 50 mil seguidores, tá vendo? Quem conseguiu foi o Christian, não foi você. Então, internaliza essa meta, entende por que ela é importante para você, se vale a pena você buscar por ela. E quando os 50 mil seguidores visualizarem aquilo ali, você fala, nossa, eu consegui. E a minha meta, Paula, é a dancinha, é aquelas coisas apontando o dedo, que eu acho ridículo. Só que é ridículo eu achar algo ridículo. Eu não posso, é falta de respeito com o outro e comigo, porque eu tenho aprendizado ali. Então, é um convite para vocês, gente, porque eu estou falando do Reels, mas às vezes para vocês é o Stories, compartilhando o que leu no livro. Ah, que ridículo, eu não sou curador de livro, eu não sou analista de livro, ninguém me pediu. Se a gente for falar só o que pedem pra gente, né, Paulo? Eu abro caixa de perguntas, gente, que ninguém responde. E aí, se eu for cruzar os braços e falar, porque ninguém tem dúvida. Ou as pessoas não sabem que tem a dúvida, ou elas não respondem porque o algoritmo não entregou para elas, ou elas respondem porque não estão no dia legal, ou elas não respondem porque quando respondeu a Paula não respondeu a pergunta dela. Eu já deixei perguntas sem resposta. Então, é uma construção que a gente vai tendo pouco a pouco. Fala um pouco do Reels, Paula. Você já mergulhou nessa ferramenta ou ainda não? Eu tô começando, né? Isso que você falou de tentar fazer coisas um pouco mais fora da zona de conforto, que são dublagens, dancinhas, eu fiz algumas vezes. E confesso, gente, que até hoje, se eu olhar, me dá vontade de excluir. Não é uma coisa que eu gosto. A minha personalidade, eu gosto de dar risada e tal, mas eu não tenho uma personalidade palhaça, ainda mais para explicar as coisas. Eu tenho uma personalidade um pouco mais séria. Então, para eu sair dessa minha zona de conforto, e até foi muito engraçado que esses dias eu tive uma reunião com uma pessoa da empresa e me deu um alívio, porque eu fiz uma transição de carreira, né? Então, eu saí da área de consultoria, que eu fiquei 10 anos, e vim para o mundo do Instagram. E aí, quando esses dias eu fiz uma reunião com alguém de empresa, deu um alívio. Falei, nossa, que gostoso, tipo, fazer uma reunião em que realmente ali é sobre conhecimento. E engraçado, essa empresa chegou a mim porque me viu nas redes sociais. Então eu até conheci o lado. É pura coisa da nossa cabeça. E o que você falou, assim, que eu acho que é uma coisa muito bonita, que todo mundo, assim, tem que interiorizar, é que é um processo. Quando a gente começa a fazer uma live assim, falar como superar a vergonha, como ganhar mais autoconfiança, como sentir menos raiva, tudo são processos. E é muito natural do ser humano a gente esperar respostas prontas. E a gente tem que desconfiar, eu sempre falo, desconfiem de quem dá respostas prontas e de quem não te faz perguntar. Então, quando a gente compartilha tudo isso que a gente está falando aqui das nossas experiências, das nossas vulnerabilidades, é para que vocês se questionem e consigam curtir o processo. Porque enquanto a gente fica nessa utopia, o processo fica pesado. Uma das coisas mais preciosas que já me falaram para eu começar a embarcar nesse mundo e ter coragem de fazer a minha transição de carreira foi: Paula, para de querer ser perfeita para começar. Porque eu queria fazer 1000 cursos fora, com os melhores da área, para me sentir segura o suficiente para falar sobre aquilo. Eu falei, como? A minha formação foi em biologia. Como é que eu vou migrar para uma área de comunicação do nada? Não faz sentido. Eu vou falar sobre comunicação não violenta, inteligência emocional, mas eu vim da biologia. As pessoas não vão botar fé em mim. Eu preciso fazer curso e tal, e pós-graduação e tal. E aí eu começo. E ele falou, Paula, você já lê bastante, você pratica, faz com o que você tem, você vai aprendendo na jornada. Sabe? Se dê esse direito de aprender na jornada. E esse é o maior aprendizado que eu tive, que eu gosto de compartilhar. Gente, se deem a oportunidade de aprender na jornada de vocês, de curtir. E isso só vai acontecer se vocês começarem a dar os passinhos. Porque enquanto a gente fica no medo, aquele monstro, né, aquela utopia vai ganhando tanta forma que aí o primeiro passo fica muito distante ali da onde a gente quer chegar. A Dea disse aqui, Paula, que o Cris me ajudou muito com isso. Eu tinha um celular ruim antes e achava que isso era impedimento. A gente acha que precisa comprar para fazer, mas a caminhada mais sustentável, na minha opinião, em todos os aspectos, financeiro, de aprendizado, é você fazer para você comprar.
A Déia está começando a monetizar o Insta dela, está chegando dinheiro, e aí ela pode reinvestir esse dinheiro no negócio que ela está construindo, né? E olha que legal, Paula, eu estudei muito Maturana para fazer o meu TCC. Maturana é um biólogo, não é? Maturana, não conheço. Ô, Déia, você conhece o Maturana? Eu acho que ele é biólogo, se eu não tô, acho que ele é chileno, sei lá. Mas eu estudei muito esse tal desse Maturana para estudar mediação de conflitos e para estudar comunicação não violenta. Depois eu vou te passar. E a biologia estuda a relação entre os reinos, estuda a relação entre um monte de coisa. A comunicação está toda lá, né? A gente tem que aprender a quebrar essas caixinhas, essas divisões que a gente coloca, e você está fazendo isso muito bem. E deixa eu voltar aqui nos comentários. Uma garota estranhíssima disse que faz uma penca de rios, mas procrastina na hora de postar. E a Déia já respondeu: posta, posta, posta. Qual que é o problema de você ficar guardando? É porque o Reels, o YouTube, ele é a nossa biblioteca gratuita, sabe? Eu posto vídeo no YouTube para eu ter onde olhar eles daqui 10 anos. E vai pensando assim, sabe, uma garota estranhíssima? Vai colocando, vai postando, e para que daqui a um ano você possa fazer como a Paula, olhar para trás e falar assim: gente, que doideira. Nossa, eu estava tão certa que a resposta era por esse caminho. E eu tenho percebido, Paula, que às vezes eu estou muito determinista em alguns aspectos, que eu estou buscando dar um passo para trás e quebrar. Por exemplo, eu estava resistente a fazer reels com listinha. Tipo assim, olha, 5 maneiras de não terminar a sua apresentação. Tan, 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 tan. Isso vai mudar a vida de alguém? Não vai. Mas talvez é a vitrine que a gente precisa pôr para atrair uma pessoa e depois, com uma conversa mais colocada, a gente aprofundar aquilo. Aí eu estou começando a me provocar nesse aspecto. E você falou uma coisa legal. Pelo seu perfil, pelo que você conhece com seus amigos, não te aparenta muito que o Reels com dancinha seria uma coisa muito clara, né? Mas o Reels com dancinha vai te ensinar alguma coisa sobre seu corpo, sobre sua mente, sobre você, sabe, Paula? A gente tem que parar de achar que é um matrimônio. Eu não comecei ainda porque eu acho que é um matrimônio. Tá, vou fazer Reels, mas eu não sei se daqui 18 anos eu quero estar fazendo Reels. E olha como é que é bobo, eu estou externalizando assim. Faz o primeiro Reels, sente. O primeiro não dá margem para você se posicionar, gente. Tem que ser uma semana, um mês. A gente tem mania de não dar a chance para as coisas. Todo mundo faz isso com a câmera. Abre um perfil e fala: nossa, vou postar um vídeo por semana. Aí vê que para postar esse vídeo na semana ela está gastando 8 horas de gravação, de edição. Não dá tempo. Não é para mim, e sai. Ao invés de buscar outras alternativas. É sempre uma ressalva que eu faço, Paulo, em termos de autoconfiança. A edição, ela é bacana, você vai se familiarizando com você, mas se ela for um obstáculo técnico para você, gente, se ela demandar 8 vezes o tempo do seu vídeo, estuda se é realmente necessário editar. A Paula está dizendo que ela gravou um vídeo, deu uma escorregada, postou e pessoas se conectaram com isso. Pessoas poderiam criticar e falar: uai, uma professora de comunicação que não sabe se comunicar. Olha o nível de superficialidade dessa pessoa, né? Ela pegou o seu vídeo de 4 minutos, aquele trecho de 4 segundos representou o posicionamento dela. Ou seja, essa pessoa está falando dela e não de você, né? Então, eu também tenho feito muito isso, Paula. Se você ver meus stories, é direto que eu tropeço. Bom dia, opa, não, tá de noite. Boa tarde, gente, boa noite. Porque se a gente habitua a apagar, aquela hora que eu falei assim: Paula, eu dei uma perdida na linha do raciocínio aqui. Podemos começar a live de novo? Só porque senão vai para a gravação, né, Paula? Aí eu não sei o que o pessoal vai achar. Tudo bem? Esses 40 minutos a gente consegue fazer de novo? A gente pode até fazer de novo, a gente já vai estar um pouco mais amadurecido, mas a gente vai estar cansado. Não vai ser uma a mesma energia que pede estar aqui e tal. A câmera... ela demanda energia. A gente fala que ela suga energia, eu não gosto dessa palavra, não. Ela demanda, a gente tem que estar presente. E a presença, há uma troca energética, há um gasto energético, mas é ruim, gente. Você vem com a pilha 100%, aí você erra e grava de novo, ela já vai para 80%. Você erra e vai gravar de novo, ela vai para 60%. Aí você grava um de 20, que não ficou legal, mas vai dar o prazo, ou se você não sei o que, você vai desistir, aí você posta. Melhor. E o primeiro tinha ficado melhor. E com um detalhe que só tem tamanho para você, muitas vezes, sabe? Nossa, eu disse boa night,
no aboite, sei lá, Eu que vi, eu trocou. vi esse vídeo que você fez e para mim conversou muito comigo, porque várias vezes quando eu falo acelerado e o meu pensamento está muito mais rápido do que a minha fala, eu faço esses deslizes e saem umas palavras erradas. E aí o máximo que eu faço assim, que meu perfeccionismo não deixa, eu corrijo na legenda, tiro até um sarrinho. Isso, Mas isso. é lidar com essas nossas imperfeições. Até a Dea tá falando que ela viu um Reels que eu fiz de lidar com a raiva. Eu fiz um tutorial de como lidar com a raiva mesmo. E sabe, Dea, Uhum, depois que eu fiz esse em particular, eu gostei muito. E eu até vi, eu falei, cara, que legal já tá nesse processo de falar, nossa, gostei do resultado. E eu acho que esse talvez seja o caminho. Não preciso uhum, também apelar e para algo que não converse com quem eu sou, porque acho que quando a gente experimenta, a gente vê, nossa, não, fazer um reel de dancinha aqui, hoje não, talvez amanhã, hoje não conversa comigo. uhum. Mas um reels assim, pra brincar e tal. E até é muito engraçado, porque a gente às vezes se sente meio bobo fazendo essas coisas, mas aí quando vem alguém de fora e fala, meu Deus, mas você é uma mídia ambulante, você faz essas coisas sozinha, você é meio atriz, meio apresentadora e tal. E você Aham, fala, nossa, que gostoso ouvir isso, é, porque às vezes a gente é tão crítico com a gente mesmo que a gente não consegue uhum, enxergar o quanto que a gente está se desafiando. Não quer dizer que a é. gente é bom nisso, mas quer dizer que a gente pode experimentar. E que rico na vida é experimentar, né? E quão importante é a gente buscar ser essa pessoa que fala isso, né? Porque tem muita gente que está pensando isso, só que fica calada. Porque o que a Paula vai pensar? Eu conheci ela lá na empresa, faz 8 anos que eu não converso com ela, como é que eu vou chegar do nada e elogiar um rios dela? Nossa, eu comecei a seguir ela semana passada, ela nem me viu em live ainda, ela nem sabe que eu existo, ela tem X seguidores. Gente, carinho é bem-vindo e carinho parado dá dengue. Não pode guardar, Amei. dá carinho para todo mundo. Eu não vi esse Reels, mas eu vou lá assistir do tutorial da raiva, né, que vocês disseram. E acho que uma dica, Paula, é muito importante é a gente começar a se ver como aprender, como alguém que está aprendendo. Porque se você é babaca com alguém que está aprendendo, se nós somos babacas com alguém que está aprendendo, é porque a gente é babaca. Eu morava numa cidade no sul de Minas que eles falam, no último. Você é babaca no último. Você é muito babaca se você consegue olhar para alguém que está aprendendo e ser babaca com essa pessoa. Se eu enxergo que eu estou aprendendo, eu não vou querer ser babaca comigo. Então, eu estou aprendendo. Aquele TED que eu fiz lá, eu estava aprendendo. Esse Rios de Dancinha, eu estou aprendendo. O meu TCC, a resposta foi que a minha tese não serve. Eu poderia achar, nossa, anos de pesquisa jogado no lixo, ou eu posso pensar, as pessoas que conduzirão a pesquisa a partir de agora terão um referencial de como não fazer. Uhum. Então, como eu estou aprendendo, tá válido. Aí a gente olha para essa live de hoje, vê o que está errado, estamos aprendendo. Vira uma licença poética, sabe, gente? Que não é uma desculpa para não aprender, porque já é uma incongruência por si só. Aprendendo que não aprende, tá errado. Mas como tá aprendendo, Uhum. a gente traz nessa bagagem, nessa mala, nesse conjunto, nesse pack, que a gente pode errar, que a gente merece carinho, tanto quanto alguém está aprendendo. Perfeito. Foi um fechamento lindo. O Lucas aí falando que teve vários insights. Muito obrigado por tudo, feliz por isso. Obrigado também pela troca, como o Christian falou, é muito gostoso quando vocês vêm com a Sim. troca e com a experiência de vocês, para que a gente cresça nesse diálogo. E a gente espera cada vez mais entregar mais resultado para vocês. E eu acredito muito, Christian, na construção do conhecimento em qualquer área. Uhum. Eu gosto muito dessa ideia de eu não venho com uma ideia pronta, né? Eu venho com aquilo que eu sei e com aquilo que eu estou construindo e com você eu troco. Acho que quando a gente vai com essa abertura naquilo que a gente está entregando, a gente sente, não vou falar mais essa autoconfiança, essa total segurança, mas a gente sente mais importância de falar e de Uhum. expressar aquilo que a gente aprendeu. Porque muita gente fala, mas no meu trabalho, como é que eu vou me posicionar? Tem tanta gente mais experiente que eu. Tá bom, mas só você aprendeu aquilo do seu jeito, e só você teve essa É, experiência desse jeito que você teve. Quando eu comecei a enxergar isso até para mim, tá bom, mas eu sou bióloga. Poxa, eu aprendi a estudar o micro e o macro e essa interação. O que eu posso dizer com essa visão e levar isso para tudo, sabe? Para o perfeito. universo das emoções e dos pensamentos e da nossa interação.
Então, quando isso você vai entendendo, você vai falando, cara, a metodologia, eu vou construir algo único e o jeito que eu vou falar vai ser único, ainda que eu esteja usando o método de alguém. Então, acho que fica de dica aí para todo mundo que, quando bater a insegurança, lembrar de que todos somos únicos. E como você falou na última live, aquela frase que você gosta muito, talvez nesse momento tenha alguém orando pela mensagem que você pode levar para essa pessoa. Talvez você seja o mensageiro que alguém precise. Né? Então não Bacana, guarde as Paula. coisas, não deixe de postar os reels, não deixe de postar as coisas, vamos compartilhar aquilo que a gente tem. Eu vou postar nos meus stories tanto o TED que a Paula mencionou, do Somos Todos Maiores que os Nossos Erros, tanto esse TED da linguagem corporal. Eu te marco, você reposta, Paula. Tá bom. E depois vocês me dão, se você puder repostar, subir de novo a nossa live nos stories, só para a galera ver anteriormente o que rolou, que eu acho que elas ficaram muito amarradinhas. Primeiro a gente falou de vergonha, depois de autoconfiança. Se alguém que está presente aqui observa alguma conexão, nossa, agora você tem que falar disso. Então, manda isso para a gente marcar uma outra data. Eu acho que a gente aprende muito aqui. E muito obrigado, viu, Paula? Mais uma vez, muito bom estar aqui. Obrigado a todo mundo que participou. O convite, todo mundo aí. A Dé, o seu pai, né? O José Augusto, o seu pai, o perfil Dreams também, que está sempre por aqui, o Lucas. E obrigada a você por ter aceito o convite. E eu já quero marcar outra mesmo. Vou falar para o pessoal sugerir para a gente já deixar isso um hábito, porque eu aprendo muito com as nossas lives. Combinadíssimo, então. Egoísmo, porque eu quero aprender. Eu também, é assim que a gente ensina. É assim que a gente melhor ensina, quando a gente quer aprender. Mas está ótimo, então. Bom final de semana. Boa noite, bom final de semana, gente. Até. Obrigado, até mais.